Boa noite. Vamos falar hoje sobre desequilíbrio ambiental, tá certo? É matéria do primeiro ano do ensino médio. Dentro então da matéria de ecologia, agora a gente vai falar um pouquinho do desequilíbrio ambiental, tá bom? No passado, o mundo se desenvolveu baseado inteiramente em um modelo não sustentável, caracterizado essencialmente pelo uso excessivo dos combustíveis fósseis. Neste contexto, é interessante o vestibulando já associar essa forma irresponsável de progresso com a poluição causada por ela, o que reflete assim automaticamente no aumento do desequilíbrio ambiental. Então, o crescimento não sustentável do mundo desde a Revolução Industrial acarretou o quê? O desequilíbrio ambiental. E esse desequilíbrio ambiental é causado por quem? Por nós, pelo ser humano, tá certo? Essa matéria que a gente vai conversar agora é importante para os vestibulando, para quem vai prestar Enem. É muito pertinente esse assunto, tá bom? Antes de conceituar o desequilíbrio ambiental, bem como analisar os seus tipos, cabe destacar a importância desse assunto para os estudantes que farão vestibular. Isso porque, além de ser um tema muito recorrente no Enem, por exemplo, é um assunto multidisciplinar, ou seja, pode envolver questões que abordam conhecimentos de geografia, de biologia, de química, de diversas disciplinas. Entenda o desequilíbrio ambiental, quais são as causas, as consequências, tá? O que é desequilíbrio ambiental? Desequilíbrio ambiental é toda alteração, seja ela intencional ou não, é uma alteração provocada na natureza. Entenderam? E que reflete de forma negativa para os sistemas ecológicos. Em outras palavras, é o resultado desastroso da ação humana na natureza, propiciando mudanças de ordem física, química e biológica no equilíbrio ecológico, tá certo? Qualquer coisa que altere a natureza causa um desequilíbrio ecológico e pode afetar vários seres vivos, pode afetar a cadeia alimentar, afetando assim nós, seres humanos, tá bom? Causas do desequilíbrio ecológico. Vamos falar um pouquinho agora das causas. Sem dúvida, a principal causa do desequilíbrio ambiental está relacionada às atividades humanas irresponsáveis. Dentre elas, vamos destacar algumas. Então, eu levantei aqui para vocês: lavar tanques de navio petroleiro em alto mar, poluindo o ecossistema marinho local, derramamento de petróleo no mar. Aconteceu recentemente, acho que foi o ano passado, um grave desequilíbrio ecológico nessa linha de derramamento de petróleo no mar. Vocês lembram? Despejar na atmosfera grandes quantidades de gases do efeito estufa, resultantes principalmente da queima de combustíveis fósseis. Poluir rios que cortam regiões mineradoras com o com o despejo de materiais pesados e lama tóxica, desmatar florestas, regiões de preservação ambiental, as quais são responsáveis pelo equilíbrio térmico e purificação do ar. Então, veja bem, se você desmata, você tem que fazer o replantio, mas nem sempre é assim, porque também a gente precisa das árvores, da madeira, a gente precisa dessa matéria. Então, se você desmata, você tem que ter o replantio. Mas não é o caso, é só desmatamento,
Aí vai faltar o quê? Vai faltar oxigênio, as árvores nos fazem fotossíntese, nos dão o ar purificado, não é? Vazar petróleo em qualquer plataforma de alto mar, extrair madeira de forma ilegal, queimar material orgânico em grande quantidade, então as queimadas, o desmatamento, a poluição do ar, poluição dos mares, dos rios, tudo isso são causas do desequilíbrio ambiental. Jogar lixo em locais inapropriados, não só a vegetação, mas contaminando também o lençol freático. Tá? Você jogar lixo inapropriado, você vai contaminar a vegetação local e também pode contaminar os lençóis freáticos, tá? Consequências do desequilíbrio ambiental. Todas as consequências do desequilíbrio ambiental refletem de forma extremamente negativa, tanto para o meio ambiente quanto para os humanos. Aumento da temperatura global. Então, quais são agora as consequências? Aumento da temperatura global, morte da vida marinha, redução das áreas verdes, diminuição da quantidade do ar. Exemplos de desequilíbrio ambiental. Como mencionado, o desequilíbrio ambiental afeta drasticamente alguns dos processos naturais do ecossistema. Muitos desses processos são necessários para a sobrevivência humana e animal na Terra. Entretanto, quando alterados, representam perigo. Então, o que é o ecossistema? É quando você tem a interação dos seres vivos, dos fatores bióticos, lembram disso? Os fatores bióticos são seres vivos. Então, quando os seres vivos interagem com os fatores abióticos, que são os fatores não vivos, então você tem, exemplo, fator abiótico, água, você tem o solo, o ar, alumínio, ferro, tudo que existe na natureza que não tem célula, porque para você ser considerado um ser vivo tem que ter célula. Não tem célula, é fator abiótico. Então, a água H2O, formada somente por molécula. Então, você tem a formação de átomos e moléculas, fator abiótico. Quando você tem átomo, molécula, a célula, as células formam os tecidos formam os organismos, sistemas, até chegar num ser humano ou em qualquer outro tipo de ser vivo, animal, vegetal, aí é fator biótico, entenderam? Então, o ecossistema precisa ter, quando ele está funcionando perfeitamente, existe essa interação dos fatores bióticos com os abióticos. Então, tem a cadeia alimentar, os produtores, os consumidores, os decompositores, toda a cadeia alimentar interagindo com os fatores abióticos do meio ambiente. Então, repetindo, como mencionado, o desequilíbrio ambiental afeta drasticamente alguns dos processos naturais do ecossistema. Muitos desses processos são necessários para a sobrevivência humana e animal na Terra. Entretanto, quando alterados, representam perigo. Intensificação do efeito estufa. A intensificação do efeito estufa é um dos exemplos mais notados do desequilíbrio ambiental. Isso porque a sua alteração causa aumento da temperatura do planeta, algo que é percebido e sentido de maneira mais fácil pela população. Aumento da chuva ácida, alteração do pH dos rios, alteração da temperatura das águas do mar. Então, veja, eu dei alguns exemplos para vocês de desequilíbrio ambiental e as consequências desse desequilíbrio ambiental. Agora vocês vão estudar, entrar em qualquer site, é só escrever desequilíbrio ambiental e vocês terão vários sites falando desse assunto. Então, vocês vão fazer o trabalho de vocês, vão escolher aí o que vocês
querem falar sobre a chuva ácida, sobre as consequências da chuva ácida, que é um exemplo de desequilíbrio ambiental, intensificação do efeito estufa, aquecimento global, morte de vida marinha, derramamento de petróleo nos mares. Vocês vão escolher, então, um desses itens que eu acabei de mencionar e tá falando e fazendo o trabalho de vocês relacionado a isso, tá? Entenderam? Espero, então, ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo, tá? O próximo vídeo, o que eu vou fazer com vocês? Presta atenção. Próximo vídeo, a gente vai fazer assim, ó. Como esse assunto pode ser cobrado no vestibular? Então, eu vou dizer algumas perguntas, eu vou falar aqui para vocês algumas perguntas e vocês vão pensar nas respostas. Aí depois eu faço um outro vídeo respondendo pergunta por pergunta, como eu fiz com o quiz do câncer, verdades e mitos. Vocês lembram? Então eu vou fazer também com o desequilíbrio ambiental, como esse assunto pode ser cobrado no vestibular. Então aguardem o próximo vídeo, tá? Valeu!